E aí, pessoal, aqui é o professor Vinícius de novo, continuando nossas aulas virtuais aí. Como a gente falou da volta do Dom João VI a Portugal, agora a gente continua com a independência do Brasil e a constituição do primeiro império do Brasil. Aí. Tem um contexto deixado pelo Dom João VI ao seu filho, Dom Pedro, é um contexto muito instável de governo. A grande parte das elites brasileiras já viam a presença portuguesa no Brasil como algo desinteressante economicamente e politicamente. Havia ocorrido a Revolução Pernambucana em 1817, no qual, e até com participação da maçonaria e grupos da igreja e católica, haviam tentado fazer uma independência de Pernambuco do Brasil e de Portugal. Ela foi reprimida, mas mesmo assim ela marca um início, ela marca assim um clima de tensão entre as elites regionais do Brasil, principalmente das regiões mais ricas do Brasil no Nordeste, com a presença portuguesa no Rio de Janeiro. Quando Dom João VI volta para Portugal, os portugueses também não gostam, não se agradam com o fato dele deixar para trás o seu herdeiro, Dom Pedro. Então, eventualmente, os portugueses vão exigir a vinda de Dom Pedro I também, Dom Pedro, para Portugal. E Dom Pedro vai ser confrontado com a mesma escolha que o pai dele havia sido confrontado também, que não conseguiu resolver, mais ou menos Dom João VI conseguiu enrolar a situação em resolver. Dom Pedro também vai ter que lidar com ela, até que eventualmente há uma cisão, e ela corre sob o governo de Dom Pedro I no Brasil. Ele escolhe, ou ele volta para Portugal e perde o Brasil, ou ele fica no Brasil e possivelmente perde Portugal. Dom Pedro, sendo uma pessoa diferente do pai dele, que viveu a vida inteira em Portugal, Dom Pedro viveu toda a vida dele adulta no Brasil. Ele veio para o Brasil ainda muito jovem, conhecia muito mais o Brasil, ele tinha os amigos, sua casa, seu casamento, essa estrutura. Dom Pedro, muito ferozmente se colocava a não perder o Brasil, considerar o Brasil seu. Ele também é apoiado por José Bonifácio e sua esposa, Dona Leopoldina. Eles vão organizar com alguns líderes brasileiros locais o Pedro faça independência e ele assuma como chefe do executivo. Até que, eventualmente, no dia do 9, mas ainda assim, vamos dizer, tensões entre membros da elite brasileira contra Dom Pedro também. Tá? Então, não é tão simples. Ele tenta navegar essa relação tensa com uma elite portuguesa que está aqui, que quer que Portugal tenha controle do Brasil, que o Brasil fique sob o controle português ainda. Uma elite brasileira que não quer fazer uma república e não quer mais imperador, não quer mais um príncipe português governando o Brasil, e também uma elite brasileira que quer o Dom Pedro como símbolo da unidade nacional. Tem medo de uma possível revolução republicana separe o país inteiro. Tem a imagenzinha de Dom Pedro. A declaração de independência, ela marca uma cisão legal com Portugal. A gente fala de declaração de independência, independência do Brasil, nunca guerra de independência. Teve conflitos, certamente. Houve conflitos no recôncavo baiano, houve conflitos com grupos portugueses ou membros da elite portuguesa que não aceitavam a independência. Houve conflitos marítimos entre barcos brasileiros e barcos de Portugal. Houve até mesmo a necessidade do jovem império brasileiro contratar mercenários escoceses, irlandeses para vir combater algumas tropas portuguesas no Brasil. Não foi uma guerra, é porque Portugal vinha já de um processo de crise econômica, ela não estava tão potente assim para fazer uma guerra contra o Brasil, e também porque a Inglaterra, a maior aliada de Portugal, ela
ela vai bancar, em certa medida, ou pelo menos impedir Portugal de entrar em guerra contra o Brasil, porque iria atrapalhar todo o comércio inglês aqui na América Latina. O primeiro país a aceitar a independência do Brasil, os Estados Unidos, já o começo de uma tentativa americana de agir como um país de influenciador para toda a América Latina. A ideia de América para os americanos começa com esse reconhecimento americano de todos os países que fazem independência com nações europeias e fazer dos Estados Unidos, ou melhor, de toda a América, um continente livre de controle europeu. América para os americanos da doutrina Monroe. A Dona Leopoldina é uma figura muito importante para o governo imperial, às vezes porque a gente tem uma visão machista da história, há um apagamento da importância das mulheres, mas Dona Leopoldina era uma pessoa, uma princesa muito mais estudada do que Dom Pedro. Dom Pedro tinha vivido a vida inteira dele aqui no Rio de Janeiro. A Dona Leopoldina ela teve uma criação na Europa. Quando ela veio para cá, ela trouxe todo um grupo de cientistas para estudar o Brasil. Ela apresentou o Brasil com produções científicas e artísticas, um grupo de intelectuais europeus para vir estudar o Brasil. Ela sempre estava interessada nas artes. É extremamente importante o papel dela organizando o escritório do imperador. O Dom Pedro é reconhecidamente um homem mais de ação, na sua juventude e ao longo da vida envolvido com certos escândalos sexuais, com esposas de apoiadores ou de alguns desses viajantes. Dom Pedro era alguém que preferia o exercício do exército, cavalgar, né? Era um homem de ação e de conquistas, mas não era não era um governante de gabinete, né? Organização do governo pelo gabinete, de mandar carta, de gerenciar o escritório, né, de governo, a burocracia, era um papel muito mais da Dona Leopoldina e José Bonifácio, que é um aliado brasileiro de Dom Pedro. Essa pintura, que é a mais famosa sobre a Declaração de Independência, é sempre interessante de notar como ela é uma pintura já posterior, né, de muitos anos depois da independência, mais de 50 anos depois da independência. Ela retrata a independência do Brasil quase como um evento isolado do povo. Vocês percebam que é uma grande movimentação gloriosa de cavaleiros e dragões do exército brasileiro, da guarda imperial, e homens do povo, e o Dom Pedro com a espada para cima, independência à morte. Mas o povo ao redor, e aqui no canto tem bem ao redor, o povo olha assim, tipo, surpreso. Até uma sutil crítica que o povo não participou desse processo de independência do Brasil. José Manuel de Carvalho, que é um historiador brasileiro, aponta que até alguns momentos durante a República do Brasil, depois da independência, lá em 1900, a gente ainda que não sabia que o Brasil era independente de Portugal. É um reconhecimento do que? Da nossa realidade da independência. A independência do Brasil, ela não foi feita a partir de uma revolução dos meios econômicos. No cotidiano da vida do povo, não mudou muita coisa. A independência do Brasil, com a independência em Portugal, ou do Brasil ser um país diferente, não mudou muita coisa, porque a economia ela se manteve praticamente a mesma. Era ainda baseada no sistema plantation, né? Uma latifúndios, fazendas gigantescas, né? Produção monocultural, cana-de-açúcar, café. O café cada vez mais vai sobrepondo a cana-de-açúcar ao longo do século XIX, às vezes o algodão, o cacau, e a utilização de mão de obra escrava. Pessoas, homens e mulheres trazidas da África, vão estar aqui no Brasil, vai ter uma integração com a população pobre brasileira, tem populações e vilas no Brasil de pessoas que não participam dessa independência. É uma troca de governo, é uma grande revolução de governo, é uma grande mudança de Estado, mas não econômica. E nas regiões do Brasil,
pouco muda. As elites que estavam no poder, as elites portuguesas, algumas se mantêm no Brasil. Os portugueses não são expulsos do Brasil. Durante toda a história do Brasil, existe recorrente, até hoje, várias ondas migratórias de portugueses para o Brasil. É muito comum, né? Esses portugueses, diferentes de algumas migrações alemãs, italianas, migrações chinesas, como eles têm uma proximidade cultural muito grande com o Brasil, pela mesma língua, integram na sociedade brasileira muito rápido. Isso não acaba, não acaba um fluxo até mesmo comercial. Famílias portuguesas vão estar no Brasil, vão ter comércio com Portugal, vão mexer com outras colônias de Portugal, na África. Então, Brasil e Portugal não selam relações econômicas, elas se mantêm, né? Primeiramente, tem os primeiros anos de tensão, mas o Brasil mesmo vai pagar tributos a Portugal pela independência, até mesmo porque o líder do Brasil, Dom Pedro, ele é português e ele clama ainda, eventualmente, o direito sobre ser rei de Portugal. A monarquia no Brasil aqui, o Império, ele se caracteriza por uma estrutura monárquica de poder no meio de uma América Latina republicana. O processo de independência de quase toda a América foi pela república e pela democracia. Os Estados Unidos foi democrático, né? Como república democrática. A América Latina com Simão Bolívar ali vai ser também pela república. A questão do México, o Brasil é o único que tem um rei aqui, né? Então, a influência de governos republicanos, uma possibilidade de ideias republicanas aparecerem no Brasil, ela vai ser uma constante durante todo o Império Brasileiro. Vários grupos e elites vão preferir apoiar um governo republicano, ou projetos republicanos, ou até mesmo federativos para o Brasil, ao invés de um governo, uma monarquia centralizada. Então, os desafios do primeiro Império Brasileiro. Primeiro, a manutenção da unidade territorial. Bem, se o Brasil é uma colônia só, um dos grandes exemplos do que não acontecer que o Brasil tinha era a América Latina. Do México até o Chile era tudo possessão e colônia da Espanha. Certo que a Espanha havia dividido essas regiões em pequenos estados, pequenas colônias, mas mesmo assim essa independência da América Espanhola foi feita em unidade, somente da Venezuela e Equador para baixo. No momento que fizeram a independência, rapidamente, o sistema republicano não conseguiu manter todas essas regiões num país só. Um grande país, né, na América Espanhola. E se quebrou todo, em vários pequenos países. Então, existe um grande medo da elite brasileira que, ao fazer a independência, o Brasil se quebrasse. Porque, de fato, a economia brasileira ela tinha regiões muita diferença, quer dizer, tem a economia do Rio Grande do Sul era diferente da economia do Nordeste, a economia do Rio de Janeiro, do café, lá era açúcar, no Rio Grande do Sul era charque, era carne, né? Em Minas Gerais era ouro. São vários interesses econômicos diferentes. Vai haver durante o Império muita tensão desses grupos, dessas elites brasileiras regionais querendo se separar, né? Fazer independência do Brasil. Então, o medo era, o Brasil faz independência de Portugal e agora as regiões do Brasil fazem independência do Brasil. Então, teve confrontos com militares, o Brasil não tinha um exército organizado, né? O Brasil uma marinha portuguesa, o Brasil vai se apropriar de alguns barcos da marinha portuguesa, vai virar parte da marinha brasileira, mas o Brasil, no início dos primeiros anos, ele depende muito do contrato de mercenários e do apoio militar marítimo inglês. Se manteve também a estrutura socioeconômica do Brasil, se manteve. Características, então, é aquilo que eu falei, né? A produção econômica do Brasil, a economia brasileira, ela estava pautada no plantation. E a base do plantation, desse sistema, era a mão de obra escrava. Então, a escravidão no Brasil, ela se manteve muito forte. Vocês entendam como a população brasileira não participou disso. A população brasileira não estava
não fazia parte desse projeto nacional. E não só isso, mas com o surgimento de teorias raciais que já existiam na Europa a partir do século XIX, a população negra, até mais que a população indígena, mas também a população indígena, vão ser ativamente apagadas ou excluídas dos projetos de governo imperiais. Não fazem parte, não se fala, não se toca no assunto. A escravidão é impressionante que existiam pouquíssimos relatos de qual era a experiência da escravidão, a experiência do tráfico negreiro, dos barcos, né? Dos navios negreiros. São poucos relatos, porque as pessoas conviviam com isso diariamente, a escravidão acontecia diariamente em todas as cidades, mas poucas pessoas sentavam para escrever sobre o assunto ou se debruçar sobre entender que povos eram esses que vinham da África. E vai se constituir no Brasil uma Assembleia Geral Constituinte. O Dom Pedro vai tentar propor que membros das elites brasileiras tenham uma voz, chamam esses homens de bem. Lá no período colonial brasileiro, tinha um conceito de cidadãos, os homens de bem, que é a base ainda do governo português, o conceito de patriarcado, lá de Roma ainda, de homens com posse da terra, não qualquer gente, não é qualquer fazendinha, mas os grandes donos da terra, os senhores daquela região ali, os que tinham maior número de trabalhadores, escravos sob seu controle, que tinham maior terra da região, eles se organizavam nessas câmaras e faziam as decisões ali, as eleições sobre representantes, né? Então havia um sistema já de indicação dos membros, os homens de respeitabilidade no governo regional do Brasil. A primeira constituinte ela vai ser feita por esses homens de bem, esses fazendeiros poderosos, essas pessoas de dinheiro e homens livres, poderosos das regiões do Brasil, que vão definir os princípios legais do novo governo. Eles vão preferir, vão organizar a Câmara Legislativa, né, a Assembleia, vão ser homens que estudaram na Europa, que leram o Iluminismo, que leram livros assim, leram Montesquieu, leram Voltaire, leram Rousseau, e vão trazer alguns princípios do Iluminismo para o Brasil. Vão propor um governo dividido a divisão dos três poderes, legislativo, executivo, judiciário. Vão propor uma diminuição do poder do imperador. Tá? Essa constituinte, essa primeira escrita de uma constituição no Brasil, vai ficar conhecida como a Constituição da Mandioca, porque como o Brasil tinha uma dificuldade de mensurar com uma moeda comum nessa época ainda, uma moeda brasileira, né, dependia ainda da moeda portuguesa e estava um período de transição de uma nova moeda, apesar de ter sido cunhada uma moeda no Brasil, mas a maioria até o fluxo de dinheiro para mudar a moeda. Primeiramente, a Constituinte propôs avaliar a riqueza de um fazendeiro pela quantas arrobas ou alqueires de mandioca uma pessoa poderia comprar com a sua renda. Então, tem que ter, a pessoa para participar do processo de votação, ou ser candidato, ela tinha que ter mais de 150 alqueiras de poder comprar mais de 150 alqueiras de mandioca. A farinha de mandioca era a farinha mais comum e a base da alimentação brasileira naquele período e grande parte do Brasil até hoje. Dom Pedro não vai aceitar essa constituinte. Ele vai considerar ela injusta com ele, porque ela vai retirar dele muito poder. Ele gostaria de ter o poder de lei, ele gostaria de ter o poder de fazer lei, ele gostaria de ter o poder judiciário e legislativo. Então, Dom Pedro vai brigar com José Bonifácio, vai ter toda uma relação com os irmãos do José Bonifácio. Como, primeiramente, Dom Pedro tinha aberto os jornais sem censura, como os países europeus, que os jornalistas poderiam, como hoje, né, que um jornalista pode publicar críticas ao governo, o Pedro vai reprimir os jornais, vai botar a guarda para escorraçar os jornalistas para fora dos prédios, né, dos editorial, quebrar as máquinas impressoras. Vai chegar a um nível de que o Dom Pedro vai
mandar prender e vai fazer uma própria... vai fechar aí o Congresso, declarar fechado a Assembleia, o Congresso, a Assembleia Constituinte, para fechar esses caras, prender eles ali, e vai ter até troca de briga, vai ter gente tomando, vai ter deputado apanhando, se não me engano vai ter um deputado que vai acabar, em decisões vai acabar morrendo. Alguns irmãos do José Bonifácio vão fugir, o José Bonifácio mesmo se afasta do Pedro. O José Bonifácio, que tinha sido um aliado durante a independência e antes mesmo da independência do Brasil, quando Dom João VI estava aí, ele era um brilhante brasileiro, intelectual brasileiro, ele vai se afastar do Dom Pedro, então, e o Dom Pedro vai chamar juristas brasileiros conservadores para fazer a Constituinte, que vai ficar pronta um ano depois. Quais são os grupos políticos que tem aqui, como eu já falei, né? Os brasileiros que acreditavam sobre a liderança principal de José Bonifácio, que é muito complicada a relação dele com o Dom Pedro, em alguns momentos eles são aliados, eles brigam, depois eles voltam, existe um respeito mútuo entre eles, mas também uma rivalidade, um acordo sobre os interesses do Brasil. Os bonifacistas, né, os bonifácios, eles são brasileiros, né, já é a sua maioria, uma elite brasileira, e defendiam uma monarquia forte, um Estado, um governo brasileiro central, forte, um governo no Brasil, no Rio de Janeiro, capital, que fizesse leis comuns para todo o Brasil, e lá do Rio de Janeiro se controlasse o Brasil e levasse o Brasil para o século XIX. Queriam tirar o Brasil do século XVI. Por exemplo, uma marca do século XIX é o fim da escravidão. A partir do final do século XVIII, as nações que vão se industrializando, entrando na economia do século XIX, industrial, elas vão percebendo que a produção industrial de um país ela depende do consumo. Há um limite da exportação que esse país pode fazer, pode exportar para os outros países, mas eventualmente tu precisa de uma população no teu país que possa comprar produtos que tu está fazendo, fazer panela. Se a maioria das pessoas no teu país não tem salário, ou seja, elas são escravas, elas vão comprar panela, né? Existe se força a necessidade de acabar com a escravidão na economia industrial por motivos econômicos. Tá? Eventualmente vai ficar mais lucrativo acabar com a escravidão para ter uma classe trabalhadora assalariada. Não acaba a exploração, isso não acaba o racismo, até mesmo é de se considerar que o fim da escravidão apoiado pela Inglaterra só vai acontecer, a Inglaterra só vai começar a apoiar o fim da escravidão por causa que exatamente Inglaterra e França são os países que eram os primeiros países abolicionistas, porque eles querem agora, estão chegando e fazer colônias e protetorados lá na África e na Ásia, e eles querem que os africanos fiquem no continente. Não saia tanta gente da África e venha para o Brasil, para as Américas, mas que fique lá onde os ingleses e os franceses dominam e produzam para os ingleses e franceses. Então, como a Inglaterra e a França, e principalmente a Inglaterra, nesse momento, ela dominava o Atlântico, a Inglaterra vai cada vez mais pressionando o Brasil a acabar com a escravidão. Tá? E a elite brasileira não quer fazer, mas os bonifascistas querem, né, fazer um projeto de terminar com a escravidão assim devagarzinho, sabe? Devagarzinho, mas um dia acabar. Tá? Fazer uma espécie de reforma agrária para esse povo ter onde ficar, ou pelo menos, no caso dos bonifascistas, um plano que eles têm e colocam em prática, não só no primeiro império, mas principalmente no segundo império, trazer migrantes europeus para o Brasil, para embranquecer o Brasil. Existe também uma proposta racial do Brasil, de embranquecimento do Brasil. Trazer alemães, italianos, trazer mais imigrantes brancos da Europa para vir para o Brasil e dominar pedaços de terra para trazer novas formas econômicas e raciais para o Brasil. Vai ter também outro grupo político, os portugueses absolutistas, que defendem, basicamente, uma monarquia centralizada, absoluta, sabe? A manutenção dos privilégios coloniais portugueses, o domínio dos privilégios de uma elite portuguesa,
a manutenção de uma elite portuguesa e a manutenção da relação do Brasil com Portugal. Esses portugueses vão ficar aqui ainda, eles ainda têm negócios entre Brasil e Portugal e eles ainda querem o Brasil próximo de Portugal. E como Dom Pedro é português, então eles antevisam que o Brasil tem que estar próximo de Portugal, porque um dia Dom João VI vai morrer e Dom Pedro vai ser rei de Portugal, então vai ter uma unidade, uma esperança de que Portugal e o Brasil se unam de novo. E os liberais federalistas, que seriam os mais radicais nessa equação, defendiam uma monarquia figurativa, que nem a Inglaterra mais, assim, um governo mais descentralizado, federativo. Estranhamente, o que a gente pode pensar que seria a federação é uma ideia de que o Estado teria menos poder, mas, ao mesmo tempo, os federalistas eram defensores, nesse momento, da escravidão. E cada região no Brasil ela escolhesse o seu modo econômico mais específico. O federalismo ele tem uma grande influência lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma federação até hoje e garante muito mais poderes ou liberdades aos estados de cada região, né? A gente vê até hoje, assim, a gente fala assim, lá nos Estados Unidos tem pena de morte, né? Tem alguns estados. No Texas tem, na Califórnia não. A maioria dos estados não, alguns estados têm. Lá nos Estados Unidos é legalizado o consumo de maconha. Em alguns estados pode. Em alguns estados nos Estados Unidos não pode nem beber bebida alcoólica. Não pode beber na rua, não pode consumir álcool até hoje. Nos Estados Unidos, cada estado, cada condado tem muito mais poder de escolher os seus modos econômicos. Então, os federalistas defendem algo assim no Brasil. Uma concessão maior de poderes aos governadores e às elites locais de cada região e uma unidade central brasileira mais figurativa. No momento da coroação do Brasil aqui, do Dom Pedro. A Constituição de 1824 vai ser feita por juristas, ela não é eleita, não é feita por representantes brasileiros, e ela vai escolher a forma de governo para o Brasil com a monarquia hereditária, de pai para filho, constitucional e representativa. Então, é assim, uma tensão, é uma monarquia, ela é hereditária, mas ela também tem uma constituição, ou seja, o rei não tem poderes totais, não é absolutista, vai ter a eleição de deputados e senadores. E o país vai ser formalmente dividido em províncias, mas o governo, o poder vai ser do governo central, do Dom Pedro. Em vez de 3 poderes, a Constituição de 24 declara, e isso é uma marca de todo o Império, por primeiro e por segundo, e é sempre importante lembrar, no Brasil vai ter 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador e executivo são do imperador. Dom Pedro reserva para ele 2 poderes: o executivo, de governo, e também o moderador, de escolha da formação da própria Assembleia, no qual, quando vai ter a eleição dos representantes da sociedade brasileira, o imperador vai escolher quem vai ter a liderança da Casa da Assembleia. Vamos dizer, então, quando a gente pensa hoje no Brasil, tem lá a eleição do presidente da Câmara e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia. Isso sempre acontece em toda a eleição legislativa. A primeira coisa que os deputados e senadores, deputados federais e senadores fazem, deputados estaduais fazem no seu estado, mas no Brasil é uma eleição de quem vai ser o presidente, o chefe, né, das casas legislativas. O poder moderador, quem faz isso é o Dom Pedro. É um poder muito grande, influencia muito os caminhos da política brasileira. Essa Constituição também é marcada pela exclusão da maioria do povo do processo eleitoral. Pensei, o Brasil não, mas pelo menos tinha imperador, mas podia votar. Quem podia votar no Brasil era os homens livres, com mais de 25 anos de idade, e com a renda anual comprovada em papel, mínima de 100 mil réis. Tem que ser ali, no mínimo, classe média, que seria, botar assim, uma classe média alta, sabe? Não era nem classe média, assim, um dono de boteco não era. E ter uma comprovação grande de renda. Para poder votar, uma eleição de paróquia.
podia votar com 100 mil réis, sendo homem, sendo livre, podia votar, na paróquia, na igreja lá, votava em representantes, tá? E representantes. Esses representantes tinham que comprovar 200 mil réis, ser mais rico. Quando esses representantes eram escolhidos, eles votavam nos deputados e senadores. Ou seja, tu já é rico, livre, homem, mais de 25 anos, vai votar em alguém que é mais rico que você, um outro homem mais rico, aí ele vai votar no seu representante. Então é extremamente indireto. Né? Para você e essa segunda leva de representantes que não tinham poder nenhum, eles não governavam, não faziam leis, eles só votavam em teu nome, eles só poderiam votar em homens que comprovassem ter mais de 400 mil réis para deputado e 800 mil réis para senador. Ou seja, só a elite poderia participar desse governo. Só homens brancos e ricos. Para ser governante, não tem alguma lei, muito, muito ricos. Tá? No caso, quem participava desse governo era 1,5% da população. Não é um governo democrático, não é próximo de democracia. Lembrando, então, que mesmo um governo que tenha eleições, não quer dizer que tenha democracia. Não, se a maioria da população não tem acesso a essa eleição, não é democracia. A gente poderia falar mal do Brasil, pensar que é só no Brasil, mas nessa mesma época nos Estados Unidos é algo muito comum isso. Nessa mesma época nos Estados Unidos, mulheres não votavam e o voto era proibido para negros e para escravos, ou seja, a mesma maior democracia no mundo naquela época não permitia a participação política, eleitoral da maioria da população do seu país. Então, isso é uma democracia? Isso é uma eleição justa? Quer dizer, não é um país equilibrado. É um país que marcado por uma enorme distância de poder entre os ricos e pobres. Esses 4 poderes, né? Aqui o que cada um faz. O imperador é o chefe do executivo, né? O poder legislativo é constituído de 2 câmaras, a Câmara do Senado, os deputados do Senado. Os juízes eram independentes, criaram um código penal, não eram eleitos, nos Estados Unidos eles são eleitos, mas eles não eram eleitos, eram indicados ou indicados geralmente pelo executivo ou pelo poder moderador. O que é diferente do que a gente está acostumado é realmente um poder moderador, tá? Que era um poder do Dom Pedro para moderar a tensão entre o legislativo e executivo. Basicamente, era uma garantia, era um instrumento legal do Dom Pedro, do imperador, Dom Pedro II vai usar também, quando quer fazer uma coisa e o executivo e o legislativo dizem, diz não, mas eu tenho mais poder, eu tenho um poder moderador também. Né? Aqui é o Largo do Palácio do Rio de Janeiro, até hoje existe, se não me engano, eu acho que é um memorial, um museu, até hoje tem lá no Rio de Janeiro, se vocês viajar lá. Vai ter vários eventos, assim, a Guerra da Cisplatina, é quando Dom João VI vem para o Brasil, ele anexa o Uruguai no Brasil. O Uruguai, por um tempo, ele é parte do Brasil, é muito interessante de lembrar disso, né? E o Uruguai, eventualmente, faz independência do Brasil. Aproveitando o enfraquecimento do Brasil, com a independência, o Uruguai faz essa independência do Império Brasileiro, no momento em que tem outros conflitos acontecendo no Brasil. Tá? A Confederação do Equador é um deles. Então, Dom Pedro vai estar envolvido com vários conflitos, às vezes ao mesmo tempo, em todo o Brasil. Pequenos conflitos, às vezes rebeliões de escravos, às vezes tu tem conflitos da elite do Nordeste, e aí ao mesmo tempo tu tem a elite do Uruguai se rebelando. Então é muito difícil concentrar esse poder, é um momento de muita tensão. A Confederação do Equador acontece quase que no mesmo período ali, ela começa um pouco antes da Cisplatina, ela acontece na mesma época ali e, bem, vamos dizer, se tu tem um limite de gastos dos militares.
Tá? Dom Pedro, assim, você está pensando, a gente pensando como governante. Tem de um lado a região Nordeste, que é a região mais rica da Bahia. Tá? Sempre foi um recanto revolucionário. Teve a Confederação da Bahia em 1798. Teve a Revolução Pernambucana em 1817. Tem a independência do Brasil, tá, que gerou tensão, como a gente falou lá no Recôncavo Baiano. E agora a Confederação do Pernambucana. Sempre teve conflitos de uma região que é muito rica e consegue bancar uma revolta, até mesmo contra as autoridades coloniais e agora com as autoridades do Império. Do outro lado tem o Uruguai, que foi uma possessão que o Dom João pegou porque deu bobeira. A Espanha deu bobeira. A Espanha, quando caiu Napoleão, ela tinha se aliado ao Napoleão, ficou enfraquecida, e ela não teve modo de controlar, e o João VI foi lá e pegou para ele. Porque no momento de segurar ele, não tinha a mesma estrutura para segurar ele. E ela estava um desinteresse em comparação a localizar, a concentrar seus recursos para não deixar o Nordeste se separar. Eventualmente, Dom João VI vai morrer e o Brasil está aqui, nessa tensão, a tensão política que o Dom Pedro I tem que gerenciar com a elite brasileira, essas tensões regionais que querem fazer independência do Brasil. Agora vai ter outro problema para ele, que é o pai dele morre, Dom João VI morre em Portugal, e a parte da elite portuguesa ela não quer Dom Pedro I, seria Dom Pedro IV em Portugal, prefere Dom Miguel. E aí há uma disputa regencial, uma crise sucessão entre o Dom Pedro I, que seria o herdeiro do Dom João VI, e o seu irmão mais novo, Dom Miguel, em que ela é considerada assim um conflito de dois irmãos, que vai ter realmente conflitos militares em Portugal, aos lados dos Miguelitos e os Pedritos, que eles vão ali vai ter guerras e batalhas ali em Portugal, e que o Dom Pedro, ao mesmo tempo que está tentando lidar com o Nordeste, o Uruguai, ele também vai levar recursos para Portugal do Brasil. Vai gerar mais tensão ainda da elite brasileira, que vai começar a se perguntar por que o Dom Pedro é interessado em recuperar Portugal. Ele está jogando recursos para virar rei de Portugal. Porque ele vai voltar a ser rei de Portugal, porque se ele voltar a ser rei de Portugal, ele vai levar o Brasil, a capital do reino, o Brasil ou para Lisboa? Há um medo de que talvez o príncipe, o imperador brasileiro, ele vai lá conquistar Portugal e volte para Portugal, e o Brasil eventualmente vai ser governado por uma elite portuguesa. E tem uma charge de uma revista americana mostrando que também há um jogo político entre nações maiores, entre Pedritos e Miguelitos. No caso, a Inglaterra favorecia um governo de Dom Pedro, já que a Inglaterra havia apoiado o Brasil, seria na independência, e a Inglaterra tinha interesses aqui na América Latina, comerciais. A Inglaterra apoiando Dom Pedro, ao mesmo tempo Dom Miguel a França apoiando Dom Miguel. São duas grandes nações se intrometendo nesse conflito regencial entre dois irmãos. Eventualmente, o que vai acontecer? Aqui uma pintura mais bonitinha ali. Dom Pedro, a filha Dona Maria, que ele tinha colocado para talvez ser a herdeira de Portugal, ou que ele vai lutar, às vezes nem mesmo para ele ser o rei de Portugal, mas para colocar a filha dele, Dona Maria II, como herdeira de Portugal, já que seu primeiro filho, Dom Pedro II, herdeiro do Brasil, então põe a Dona Maria, a irmã mais velha dele, a filha mais velha dele, que nem na Inglaterra, tem mulheres que assumem o trono, ela como rainha de Portugal. E o seu irmão mais novo, Dom Miguel. Tá? Enquanto isso, para a gente ver o que acontece no final, percebam que vai levar uma crise econômica do Império Brasileiro. Bem, primeiro ponto, que é um efeito um atrás do outro. O aumento de importações facilitadas pela independência, especialmente com o aparelhamento militar necessário para enfrentar as diversas revoltas no Brasil. Então, Dom Pedro, o que isso quer dizer?
começa a gastar dinheiro com guerra. Então tem vários conflitos, ele vai ter que gastar dinheiro ou ele perde. Então ele gasta, é um gasto imperial em endividamento da coroa com guerra. Há uma diminuição das exportações de açúcar, algodão, café e couro, já que o maior comprador brasileiro até então era Portugal. Então, um período que Portugal para de comerciar com o Brasil, e o Brasil, que só comerciava com Portugal, majoritariamente, vai ter que procurar cliente. Você já abriu um negócio, vai abrir um negócio numa outra cidade, eles vão abrir um negócio um dia, né? Não abriram ainda, vai ter que conquistar clientes, e até conquistar esses clientes, que já tem outros comprando de outras pessoas, vai perder dinheiro. Então, o Brasil diminui muito rápido, bruscamente tem o maior comprador, né, até substituir eles por outros compradores, como os Estados Unidos, a Inglaterra, outros países da Europa, toma um baque a economia brasileira. Enquanto isso, também o Brasil está pagando empréstimos à Inglaterra, ocasionando um aumento da dívida externa brasileira. Lembrando que o Brasil já estava pagando tributos a Portugal pela independência. O que vai acontecer é que o governo vai tentar aumentar os impostos, o que leva ao aumento dos preços dos produtos vendidos dentro do Brasil. Maiores impostos sobre a elite brasileira, maiores impostos sobre os produtos, até mesmo vai ocasionar a falência do Banco do Brasil, da economia brasileira. Então, uma crise econômica ocorre. Tá? A independência do Brasil foi feita aos trancos e barrancos desse conflito político e tensões econômicas no Brasil, e como ela não foi feita em conjunto com uma alteração da estrutura econômica brasileira, o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em que se mudou, principalmente no norte, houve uma alteração econômica do projeto do país. Né? No Brasil foi feita independência, mas a economia tentou se manter igual, porque ela estava baseada numa relação de poder que não mais existia, que era o controle português. Então, essa mesma economia tenta se basear em uma estrutura de poder diferente, e ela não funciona, então ela quebra, ela fratura em alguns momentos. E o momento de tensão fica concentrado na pessoa do Dom Pedro I. O Pedro I toma as culpas desse fracasso. Ele vai também, e aí tem de considerar, talvez, em alguns momentos, a falta de habilidade política dele, no qual ele se torna um governante autoritário. É um debate. Será que, se ele fosse mais aberto, Dom Pedro, menos autoritário, não reprimisse a mídia, os jornais, se ele tivesse dado mais poder ao executivo, talvez ele tivesse se mantido como governante no Brasil, mas o Brasil teria quebrado? Quer dizer, até hoje isso é em aberto. Será que Dom Pedro não tentou segurar o Brasil o máximo possível e ele sacrificou a sua carreira política por causa disso e seu prestígio político no Brasil? Mas daí ele teve que sair, mas ele deixou para o filho dele o fruto disso, ou seja, um império mais ou menos segurado, né? Ou será que não, ele falhou? Essa tensão foi provocada pela sua incompetência política de não conseguir negociar e perder aliados, como ele perde aliados com José Bonifácio, os irmãos Andrade, né? Existem assassinatos de jornalistas, existem incidentes específicos no Brasil, no Rio de Janeiro, a Noite das Garrafadas, que ela representa muito. As pessoas viviam nas cidades, então, incidentes urbanos até o êxodo rural no Brasil, até os anos 60, 70 no Brasil, passeatas, revoltas assim, populares numa cidade, de capital, elas tinham um impacto muito grande no governo. Tá? Por exemplo, a revolta da chibata, a revolta da vacina, né? As cidades do Brasil, elas eram fragilizadas do fato de que a maioria da população estava no campo. Então, quando na cidade houvesse uma revolta de pessoas, daqui a pouco eles estavam chegando lá na praça do governo, daqui a pouco já está no palácio do governo, e daqui a pouco a Noite de Garrafadas é uma festa organizada por portugueses, e aí tem os mercenários lá, escoceses no meio, e aí tem brasileiros que vão se encontrar na rua, vão se encontrar na festa, em retaliação ao assassinato do jornalista brasileiro, o Líbero Badaró, tem uma briga, uma grande briga, né? Quer dizer, não uma retaliação, mas que já tinha elevado tensão.
A briga o pessoal vai brigar jogando garrafa um no outro, né? Essa briga é tão grande e envolve a Guarda Nacional que tem que o imperador se envolver para barrar, porque eventualmente começa uma briga, eles vão para a rua, daqui a pouco já estão lá nos portão do imperador, daqui a pouco já querem atacar o imperador. Então, é uma situação de tensão e impopularidade do Dom Pedro devido a ele ser esse agente que está tentando segurar e barrar poderes no Brasil. Eventualmente ele abdica, considerando que ele tem uma guerra para lutar na Europa e garantir a herança de sua família na Europa com seu irmão, e a falta de prestígio de Dom Pedro, até mesmo com seus aliados, José Bonifácio é um deles, Dom Pedro renuncia, antes que é renunciado. Quase como o Collor, Fernando Collor. Às vezes um presidente nunca renuncia, o presidente é renunciado. Ele vai até onde dá. Eventualmente, quando ele percebe, um presidente percebe que não dá mais, ele mesmo renuncia. Se é para mim perder, então eu que eu saio, eu desisto. E quando ele renuncia, diferente de uma revolução, diferente de uma violenta tirada do poder, ele pode mais ou menos controlar os efeitos da perda de poder dele. Então, Dom Pedro renuncia, ele perde o poder, mas ele deixa o filho dele. De fato, o filho dele tinha 4 anos de idade, Dom Pedro II. Mas ele ficaria seria tutorado, né? A educação dele ficaria com o antigo aliado de Dom Pedro, José Bonifácio, que é um modo de afirmar, né? Olha, José Bonifácio, a gente não vai dar para ser aliado mais, já que mama essa ponte. Mas eu saio daqui e tu pega o meu filho. Então, sabe? Que tem ainda prestígio político, tenta controlar o Brasil, enquanto que eventualmente meu filho vai ser o governante do Brasil. Né? O Pedro volta para a Europa e lá ele vai travar uma guerra, vai lutar com o Dom Miguel, eventualmente ele vai vencer, mas também ele vai morrer muito jovem ainda, ele vai morrer com uma mistura de enfraquecimento durante a guerra, talvez um enfraquecimento psicológico, um acidente de cavalo vai tirar a vida dele. Enquanto isso, no Brasil, fica na coroa um menino de 4 anos, uma mãe, né, a dona Leopoldina, criando ele, e o governo brasileiro, e José Bonifácio vai começar a organizar, com essa Assembleia Brasileira e o Judiciário Brasileiro, uma regência, de regência de poder partilhado, que vai ser marcado por uma extrema instabilidade. A instabilidade não acaba com a saída de Dom Pedro, ela só aumenta. Então, é isso. Eu espero ter ajudado. Eu vou mandar atividades para vocês. Na medida do possível, eu peço que vocês copiem, né, os slides, tenham no celular, baixem no computador de vocês e bom estudo.